18 de janeiro de 2016. Finalmente, Diego Lugano é apresentado como novo reforço do São Paulo, mas ainda está fora de forma e precisará de um tempo para ficar à disposição do técnico Edgardo Bausa. No Palmeiras também teve apresentação. Jean vestirá a camisa 17. Má notícia fica por conta de lesão de Cleiton Xavier, que pode desfalcar o Verdão por 2 meses. Após vencer jogo treino contra o Red Bull, Santos segue preparação sem saber se Geovânio vai ou se fica. No primeiro teste de 2016, Corinthians perde para o Atlético Mineiro e Galo leva a taça da Florida Cup. Pela Copinha, São Paulo goleia Rondonópolis e avança. Cenas de violência em Mogi das Cruzes assustam torcedores. Palmeiras perde nos pênaltis e é eliminado pelo América Mineiro. Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Sport e Ituano avançam. E ainda, a Australian Open começa com o mundo do tênis abalado por notícias de resultados manipulados no esporte. O clássico inglês entre Liverpool e Manchester United e as goleadas de Real Madrid e Barcelona. O Gazeta Esportiva vai para um rápido intervalo e volta já. Olá, olá, muito boa noite. E não será em 2016 que o Palmeiras levará o título da Copinha pela primeira vez. Ontem, os garotos do Verdão enfrentaram o América Mineiro em São José dos Campos. Depois de um empate no tempo normal em 1-1, o jogo então foi para os pênaltis. Veja aí na narração do Vinícius Rodrigues. Escanteio para o América, Mateuzinho colocou na área no desvio. Gol! É dele, é de Guilherme. Agora o Palmeiras não tem nada. O América Mineiro tem um. Lipe. Encontrou o Cauê, posição legal. Olha o Palmeiras, Cauê. Fez a finta, fez mais uma. Pode bater. Tá lá. É do animalzinho, é de Cauê, camisa número 7 do Palmeiras. Vitinho preparado, o juiz autorizou, Daniel Fusato no gol, Vitinho na bola de esquerda, bateu, gol! Gol do América! Daniel na bola, ele contra o Jori, Daniel bate de direita, tirou do goleiro, gol! Gol do Palmeiras, 1-1. Autorizado, Renan na bola contra o Daniel Fusato. Renan correu, bateu, gol! O Lipe vai bater de perna esquerda, faz todo um ritual, correu para a bola, Lipe, bateu, gol! Gol do Palmeiras! Lipe, Gladson e Daniel Fusato. Quem leva melhor? Gladson correu, bateu! Gol do América Mineiro, 3-2 pro Coelho. Felipe na bola, tomou pouca distância. Felipe bateu, é gol. Gol do Palmeiras. Vai de perna canhota, o Daniel Fusato ali faz uma graça. Vitor bateu, quase o Daniel defendeu. Gol do América. Cauê correu pra bola, bateu, gol do Palmeiras. Zé Ricardo, capitão do time, bateu de direita, linda cobrança, gol do América Mineiro. Augusto tomou distância, encarou o goleiro, é zagueiro na penalidade, hein? Augusto vai caminhando lentamente contra o goleiro Jori. Augusto caminhando devagar, chutou pra fora! O América Mineiro está nas quartas de final da Copa São Paulo. O Augusto chutou a cobrança dele pra fora. E agora o América avança. O Palmeiras está eliminado da Copa São Paulo. Depois de um tempo normal, 1-1, o Palmeiras dá adeus e o América está classificado. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu acho que um bom trabalho de base
não é necessariamente aquele do time campeão nas categorias de base. Para mim, acho que o melhor trabalho de base é aquele que revela grandes jogadores para o time principal. Ponto. Então, até aí, não deveria o torcedor palmeirense se preocupar de o Palmeiras não ter sido campeão mais uma vez, mas sim com o número de jogadores que talvez sejam aproveitados no futuro. Mas claro que também pesa, acho que a Copinha é desde os anos 60 que ela é disputada. 69. E o Palmeiras jamais foi campeão. Então, é um jejum incômodo para a torcida do Palmeiras e mais um ano em branco. Parece que chegou muito perto, perdeu uma final para o Santo André e tal, já faz uns anos, mas nunca conseguiu o título. E o Corinthians, por exemplo, é o maior vencedor. Mas, repito, apesar desse jejum, desse incômodo, o que vale mesmo é se tem bons jogadores para o futuro. Você consegue ver futuro nesses atletas aí, Flávio? Boa noite. Chico, boa noite. O Palmeiras, ele nunca foi de revelar muitos jogadores da base, mas nos últimos tempos a coisa melhorou. O Gabriel Jesus poderia estar disputando, o João Pedro poderia estar disputando. O Palmeiras tem um grupo legal, começou a fazer um trabalho bacana, o Damiani saiu. Tem o Bruno Petri, que é um dos melhores da base, eu não sei porque que ele não está trabalhando lá. Aliás, o presidente Paulo Nobre tem que trazer de volta o rapaz para trabalhar. Ele é muito competente, é sério, precisa ser um trabalho sério. E revelar, ganhar ou não ganhar a Copa São Paulo. A Copa São Paulo já teve glamour, hoje não, hoje é mais uma competição. Hoje tem Sub-20, tem a Copa Belo Horizonte, tem a Copa Rio Grande do Sul, tá todo mundo vendo. Então isso aí é frescura. O Roma de não sei de onde aí já ganhou, o Figueirense já ganhou, a Ponte Preta já ganhou 3 vezes, o Nacional já ganhou. Belaroba, e daí que não ganhou a Copa São Paulo? Grande, entendeu? Não muda nada, não ganhou azar da Copa São Paulo. O Palmeiras já ganhou a Libertadores da América. O Barcelona nunca ganhou a Copa São Paulo também. Grande coisa. Não muda nada, não quer dizer nada. É frescura, entendeu? Dá um glamour. O Palmeiras não ganhou a Copa São Paulo. Até nesse tipo, e daí que não ganhou a Copa São Paulo? Não muda nada. A Copa São Paulo hoje virou um grande balcão de negócios. Toda vez que você disputa uma competição, você quer ganhar. Mas não pode criar um grande... o Palmeiras não ganhou a Copa São Paulo. E daí? Dane-se a Copa São Paulo. Não ganhou. Serve para fazer média e carinho político. O Marília já ganhou a Copa São Paulo. E daí? Não ganhou a Copa São Paulo, não ganhou a Copa São Paulo. Ganhou coisas muito maiores. O Palmeiras foi campeão do século XX. Não ganhou a Copa São Paulo. E daí? Dane-se, pô. Bom, o que não é e daí, né, foi o jogo do São Paulo. Foi um jogo marcado por muita confusão fora de campo. São Paulo venceu o Rondonópolis por 4-0 e vai enfrentar o Flamengo nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Um verdadeiro clima de guerra entre integrantes de uma torcida organizada e policiais que, acuados, tentavam se defender com tiros de borracha e bombas de gás. Mostrou mais uma vez a falha na segurança e uma enorme falta de organização, tanto dentro quanto fora do estádio. Veja aí como foi mais um lamentável episódio de violência do futebol brasileiro na reportagem do Adriano Dolfi. O São Paulo entrou em campo podendo até perder, acredite, que garantiria a vaga na próxima fase do mata-mata, por conta do estranho regulamento da Copa São Paulo. Mesmo com uma equipe mista, venceu o Rondonópolis com facilidade, 4-0. Luiz Araújo de pênalti abriu o placar. Pedro Augusto fez o segundo. Na etapa final, Luiz Araújo. E novamente Pedro Augusto fecharam a conta. Vocês já entraram classificado, né? É diferente entrar no mata-mata com a equipe já classificada? A gente nem entrou pensando nisso, a gente pensou em entrando mais um jogo importante, aproveitar a chance que o professor estava dando pra gente e aproveitamos da melhor maneira possível. No duelo de mata-mata, o já classificado São Paulo não teve dificuldade para fazer 4-0 no Rondonópolis. Mas o jogo ficou marcado mesmo pelas cenas de violência fora das 4 linhas. O recém-reformado Nogueirão, em Mogi das Cruzes, estava lotado. Centenas de torcedores ficaram do lado de fora. Sem ingresso, tentaram forçar a entrada. A confusão se estendeu para as arquibancadas. Policiais militares, a guarda municipal e vândalos entraram em conflito durante o intervalo. Cenas lamentáveis. Torcedores cercaram e agrediram policiais com barras de ferro e outros objetos. A polícia tentou conter a confusão com bombas de gás lacrimogêneo. Houve um momento em que nós estávamos abrindo o portão
para que as pessoas que queriam saíssem, e um grupo de torcedores do São Paulo que estavam dentro, eles avançaram e abriram o portão à força, e aí facilitou o acesso das pessoas que estavam fora. Isso desencadeou uma reação, tanto por parte da Polícia Militar como da Guarda Municipal, para conter essa invasão e o portão ser fechado novamente, né? Tinha muitos indivíduos, membros de torcida organizada, que não conseguiram adentrar o estádio, né? Então, com essa tentativa de invasão desses indivíduos, os que estavam no interior, né, acabaram se juntando com eles justamente na agressão aos guardas civis que estavam no interior do estádio, tentando evitar a entrada dos indivíduos. Episódio triste, né? Eu fico bastante triste por causa que não pode acontecer isso no campo de futebol, né? Em lugar nenhum, porque eu sou contra a violência, sempre você, e infelizmente aconteceu isso hoje, né? Mas levanta a cabeça, né? Após o estouro de uma bomba, alguns dos brigões chegam a cair no alambrado. Outro chama os demais integrantes para o confronto com a PM. Alguns exibem um pedaço do corrimão arrancado da arquibancada. O presidente do São Paulo comentou o episódio. O evento ocorrido ontem à noite em Mogi das Cruzes nos obriga, a mim pessoalmente e ao São Paulo Futebol Clube, manifestar o desagrado, a nossa insatisfação e o nosso repúdio às ocorrências agressivas e de violências que lá se realizaram. Aconteceu por uma minoria que não tem a representatividade da torcida do São Paulo. Os restos da batalha puderam ser vistos no local. Cenário de guerra, paus e pedras para envergonhar Mogi das Cruzes e o futebol brasileiro. Pobre copinha. Flávio, é revoltante. Até escrevi um texto para gazetesportiva.com no blog, que a sensação é de caos e total desalento. Por que desalento? Aqui no Gazeta Esportiva, só na Gazeta Esportiva são 17 anos e sempre noticiando, já noticiamos morte na Copa São Paulo, aquela batalha no Pacaembu envolvendo o torcedor de São Paulo e do Palmeiras. São situações... Rodrigo de Gaspari. Exatamente. São situações que se repetem. E a gente fica aqui falando a mesma coisa todos os anos, então a sensação é de que nada vai mudar. É de uma incompetência. Aí você vê uma nota, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a nota da Federação Paulista. A solução, nossa, é fantástica. Vão cobrar R$5 de ingresso no próximo jogo do São Paulo, como se isso fosse a solução. Aí você vê o presidente do São Paulo falando que ele manifesta total, como é que foi o termo que ele usou? Repúdio aos fatos. Gente, precisa trabalhar para mudar esse tipo de coisa. Sabe, você vê aí, ninguém foi preso, Flávio. Ninguém foi preso. Aí tinha pai com criança de colo, com criança chorando por causa do gás lacrimogênio, outras crianças assustadas com a violência. Ninguém foi vai preso. Levar a criança, dane-se. Aí cadê a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, que poderia também emitir uma nota, tomar uma providência? É simples, é só identificar cada um desses vândalos. Identificar cada um desses vândalos, prender, processar, proibir de ir para o estádio. Agora... E começa também pela questão da organização. Por que levar para um jogo para Mogi das Cruzes se o jogo era em Barueri e havia a expectativa de um grande número de torcedores? Se existe uma limitação do estádio, por que não oferecer esses ingressos antecipadamente? Quem tem ingresso entra, quem não tem não passa por um cordão de isolamento. Ou seja, o país acabou de sediar uma Copa do Mundo e não aprendeu a organizar nada ainda. Sabe, é um bando de incompetentes, para não falar uma outra coisa, Flávio. Eu não sou de me exaltar. Eles não são incompetentes. Eu não sou de me exaltar, mas é sério, Eles não dá. Eles não são incompetentes. É um absurdo o que acontece. Eles não são incompetentes. Celso Cardoso, com toda a tranquilidade do mundo. Gente, vocês já viram bem como é que são os chefes de torcida uniformizada? Os caras são mulambentos, né? Tudo assim. Né? Uhum. Ou seja, a coisa é muito maior que isso. É só você olhar.
Esses caras, você vê que são aqueles caras meio mulambentos que melhoraram um pouquinho e tal. O dinheiro que envolve essas torcidas. O cara poderia ser rico, andar de carro. Não, eles são os caras meio mulambentos que melhoraram um pouquinho de vida. A coisa é muito maior, a coisa vem muito mais de cima. Tem muita gente levando grana. Sabe? Os ingressos que são distribuídos para eles, alguém vê. Eu li um livro chamado La Doce. La Doce, a torcida do Boca. Então vou contar o que acontece na torcida do Boca. Eu não quero dizer que aqui é igual, tá? Claro, só vou dizer, mas eu estou dizendo como é que funciona a torcida do Boca, La Doce. Inclusive, o autor do livro teve no Mesa Redonda. No La Doce é o seguinte, por exemplo, o ingresso. O clube dá o ingresso para o chefe da torcida, aí ele vende os ingressos e divide com o presidente do clube, com os diretores do clube. Aí, por exemplo, eles liberam o espaço em volta do estádio. Aí eles colocam os caras da torcida uniformizada, eles fazem aqueles flanelinhas e tal, e aí dividem com os diretores de clube, com os caras de federação. Aí eles vendem drogas nas torcidas uniformizadas e também eles dividem com a polícia, com pessoal com políticos, com secretários de segurança pública, com policiais. Aí eles vendem as camisas e dividem com diretores, com não sei o quê. Aí na hora das eleições eles têm até cargo, estou falando da La Doce, tá lá da Argentina. Aí na hora que tem política, eles apoiam determinados políticos, entendeu? É assim que funciona. Lá na Argentina, não aqui. Aqui eu não sei como é que funciona. Mas se vocês repararam, por exemplo, que o São Paulo, no ano passado, teve um escândalo enorme de corrupção, não teve? Não teve uma palavra contra ninguém. Nada. Zero. Aconteceu. Estou falando de São Paulo porque aconteceu nesse caso de São Paulo. Vocês repararam que quando o Mário Gobi rompeu com o Corinthians, teve invasão no CT e tal, não sei o quê, e nunca ninguém é preso, nunca acontece nada. Nada. Gente, o chefe da torcida uniformizada, com o dinheiro que rola nessas torcidas, ele deveria andar de carrão, e ele é só um mulambão lá, mais ou menos bem arrumado. A coisa é muito mais lá em cima, muito mais alta. Não vai acontecer nada. Aí vocês vão dizer, por que tem esses atos de vandalismo? Porque você precisa demonstrar força, você precisa impor medo. Por que o jogo sai para um estádio menor? Para ter clima, para criar esse medo, esse caos. Como é que você impõe o medo desse jeito? Por que as torcidas uniformizadas elas fazem atos de caridade, doam sangue? Também o traficante faz isso. Você vai lá no morro, quem é que faz a creche? Quem é que faz ato de caridade? Eu estou falando da La Doce, claro, o livro que eu li é da La Doce. Pode ser que aqui seja igual, não sei. Na Argentina é assim. Bom, você aí de casa está convidado a participar da nossa enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Está relacionada a mais esse triste acontecimento aí do futebol brasileiro. A gente quer saber o seguinte, cobrar ingresso inibe a violência nos jogos da Copa São Paulo? Sim ou não? Acesse o site, vote o resultado, sai no fim do programa de hoje. O Celso já deu a opinião. Isso é zombar da nossa boa-fé. Sabe, a Federação Paulista, CBF, clube de futebol, sabe, o São Paulo deveria ser punido, ou qualquer clube que se envolva nesse tipo de situação deveria ser punido. Acontece absolutamente, cobrar ingresso, tá, alguém vai ganhar dinheiro e boa, vai repetir, vai acontecer o que sempre acontece se não houver organização. Vai inibir. Por essa Copa já está feito o negócio. Já impôs o medo, já mostrou o que ela tinha que ser cumprido, e todos aqueles que fazem parte desse grande esquema, que são todos eles já conseguiram impor a parte deles. Tudo já foi cumprido. E mais 5 jogos completaram a 4ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Corinthians, Ituano, Cruzeiro, Sport, Flamengo e Bahia avançaram para as quartas de final. Veja os gols. O final de semana da Copa São Paulo começou na sexta-feira à noite com a vitória de virada do Corinthians sobre o Internacional por 5-2. Léo Ortiz fez os 2 primeiros gols da partida, um a favor dos gaúchos e o outro contra. Ariel de cabeça recolocou o Colorado na frente, mas Gabriel Vasconcelos empatou a partida. O primeiro tempo ainda contou com esse gol de Maicon para selar a vitória parcial dos paulistas. Na etapa final, Gabriel Vasconcelos balançou a rede outras 2 vezes e sacramentou o acesso dos atuais campeões para a próxima fase. Próximo adversário do Corinthians na competição, o Ituano venceu o Avaí por 2-0. Patrick fez o primeiro gol do jogo e o segundo foi marcado por Léo Souza, depois de Ximenes tentar marcar de cobertura.
Quem também se garantiu nas quartas de final foi o Cruzeiro. Thiago Souza e Rick fizeram 2-0 diante do Ceará, que diminuiu com Franklin, mas de nada adiantou. Vitória do time celeste por 2-1. O Sport será o adversário do Cruzeiro nas quartas de final. A equipe pernambucana venceu o Mirassol de virada por 2-1. Murilo foi quem fez o gol do time paulista, mas João em cobrança de falta e Fábio, após lambança da zaga do Mirassol, garantiram a vitória dos nordestinos. O Flamengo encarou o Bahia e logo no primeiro tempo fez 2-0 com 2 gols de Felipe Viseu. Na etapa final, Giovani Itinga também marcou 2 vezes e a partida foi para os pênaltis. Cleiton desperdiçou uma cobrança classificando o time carioca. Mesmo com a derrota, o Bahia avançou por ter sido o melhor perdedor desta quarta fase. O Neymar deu ontem drible de escorregão. Ele escorregou e deu um drible. Negócio absurdo. O seguinte, eu sou apaixonado por futebol. Não sei se já deu para perceber, né? Não sabia, não. Então eu gostaria muito aqui de... Hoje é aniversário, então eu quero agradecer. Ele não está vendo hoje, mas ele sempre vê, então. Pepe Guardiola, parabéns pelo seu aniversário, 45 anos. Parabéns a você nessa data, que devo muito a ele. Ele já me deu tanta alegria, já vi tanta coisa linda que ele fez, desde que, como jogava, quando jogava, depois daquele Barcelona, um dos maiores times que eu vi jogar, agora no Bayern de Munique, o ano que vem no Manchester City. Então, um cara que me deu tanta alegria, o mínimo que eu tenho que fazer é dar parabéns a ele. Mesmo que ele não esteja vendo, não faz mal. É uns bons fluidos para ele, que ele viva há muitos anos. Ele não vai ficar muitos anos no futebol, não, que é uma pena, mas... E leia o livro do Guardiola, tá? Guardiola Confidencial, vale a pena. É de uma editora lá de Campinas, uns caras maravilhosos. Infelizmente o livro está com dificuldade de colocar nas livrarias, porque tem essa máfia infernal, mas é um livro fantástico e o Guardiola merece ser lido. Você sabe, Flávio, que 2 nomes, assim, 2 estrangeiros eu já imaginei comandando a seleção brasileira. O primeiro deles eu cheguei a escrever quando tinha coluna no jornal A Gazeta Esportiva, no jornal mesmo. Eu tinha uma coluna, em 2000 eu já falava que eu gostaria muito de ver no comando da seleção brasileira o argentino Carlos Bianchi. Me recordo que fui muito criticado na ocasião por ter feito tal declaração, mas não me arrependo não, continuo achando que ele era o nome ideal para aquele momento da seleção. O Luxemburgo estava envolvido em CPI, um rolo danado e tal, e o Bianchi havia conquistado várias Libertadores com o Boca ali, e taticamente era visível o que ele fazia. E depois do Bianchi, que até já foi homenageado aqui no Mesa Redonda. Foi legal. Foi bacana. Um outro nome que eu sonho em ver... A seleção brasileira, eu repito aqui, eu estou divorciado da seleção brasileira. Eu não tenho mais prazer em ver a seleção brasileira em campo. Não torço, não... Porque representa o que há de mais... hoje virou um negócio nas mãos da CBF. Ela não é mais do povo, ela é da CBF. Ponto. Mas confesso que eu gostaria muito de ver o Guardiola trabalhando na seleção brasileira. Talvez com a presença do Guardiola, quem sabe eu não voltasse a me empolgar com o selecionado nacional. É a única condição? É. Então esquece. Se é essa a condição, pode esquecer. O Guardiola vai trabalhar 1 ano ou 2 na Inglaterra, depois vai pegar uma seleção na Europa, muito pouco provavelmente que ele gostaria de dirigir a seleção na Rússia em 18. Foi uma de Nunca, não, em termos de seleção brasileira, não. Isso é tudo conversa mole, papo furado, sabe papinho? Você lê o livro dele, não tem isso aí. Ele vai dirigir uma seleção, muito provável, talvez da Inglaterra e tal. Bom, dificilmente da Espanha. Em nenhum momento é aquela história que ele se baseou na seleção. Tudo papinho, tudo conversa mole. Ele não... Então esquece. Se essa é a condição, pode esquecer. Não no livro, mas eu vi uma entrevista assim do Guardiola que ele disse, quando falaram dos toques, foi... Eu não me recordo que foi a situação que ele começou do futebol brasileiro. Ele falou que... A seleção de 82, o toque de bola da seleção brasileira, eu vi ele falando. Realmente foi uma inspiração para ele. Que ele não entendia o porquê do deslumbramento do brasileiro com o trabalho dele, se a seleção de 82 fazia justamente... Que ele fala no livro, é que o pai dele falava que o futebol... Não, isso foi numa entrevista. Ele não... Foi numa entrevista. Ele não tem como... No livro ele fala que o negócio dele é todo Holanda. Rinus Michels, Johan Cruyff e tal. Mas, vamos lá. Flávio Prado afundando com o sonho de Celso Cardoso.
Tênis. Começou o primeiro grande slam da temporada. Na estreia do Aberto da Austrália, a grande surpresa ficou por conta da eliminação da dinamarquesa Caroline Wozniacki. Tirando essa pequena zebra, os favoritos avançaram. E logo na abertura do primeiro torneio importante da temporada, um escândalo balançou o mundo do tênis. Em uma reportagem divulgada ontem, a emissora BBC e o site BuzzFeed publicaram a notícia de um esquema de corrupção e manipulação de resultados para beneficiar apostadores que envolve 16 dos 50 principais tenistas do mundo. 8 deles estão participando do Aberto da Austrália e o esquema já teria sido realizado em outros grandes slams, como Roland Garros e Wimbledon. Os nomes dos atletas não foram divulgados e os jornalistas prometem divulgar mais informações amanhã. Apostadores, especialmente da Rússia e da Itália, teriam se beneficiado do esquema. A ATP fez um pronunciamento através do presidente Chris Kermode, que rejeitou as acusações e disse que não tem qualquer evidência que resultados tenham sido arranjados, mas a BBC e o BuzzFeed dizem que o esquema era acobertado pela entidade e que tiveram acesso a documentos de investigação da própria ATP de 2007. Para levantar ainda mais suspeitas, o número 1 do mundo, Novak Djokovic, disse hoje, após a vitória na estreia do Australian Open, que já recebeu uma oferta de R$800 mil para perder uma partida em 2006, mas que rejeitou a proposta imediatamente. É sujeira para todo lado, né? Antes era uma coisa mais presente no futebol, e não só brasileiro. Na Itália teve o escândalo da loteria, o rebaixamento do Milan na ocasião. Não tenhamos complexo de cachorro vira-lata, achar que só nós fazemos treta. É internacional. É internacional. Então existe em todas as divisões de futebol do mundo. E aí depois todo o escândalo na FIFA, recentemente no COI. O Lance Armstrong se dopava. O Lance Armstrong, o esquema para burlar também os exames antidoping de atletas russos, a compra de votos para a sede de Olimpíada. Japão. Até o Japão. E aí vem agora o escândalo no tênis, ou seja... Aí é inevitável a sensação de desalento, que é o caos impetrado em nome da corrupção, do dinheiro fácil. Quando o Andrew James esteve no Mesa Redonda, ele falava sobre... Ele é da BBC, que a FIFA era corrupta e tal. Eu nunca tive dúvida. Claro. Nunca. O João Avelange é um cara asqueroso. Toda vez que eu tive contato com ele, me dava até, sabe aquela coisa... Não sei se já entraram em algum lugar que você energia fica com ruim. asco. É uma coisa assim. O Avelange é um cara asqueroso. E ele sempre falava que o Avelange levou o crime organizado para a FIFA e tal. Então, nunca me surpreendeu essa situação. Todo cara normalmente o cara muito corrupto, ele é asqueroso, ele é meio arrogante e tal, é assim mesmo. Tem alguns que são até boa gente que eu digo boa de bom trato, mas é corrupto e tal, tudo bem. Mas o Avelange sempre trouxe esse asco. E o James falava isso e falava, pô, que é isso, a FIFA é acima do bem e do mal, não sei o quê. Bom, ele teve toda essa... A FIFA processou, não sei o quê, ele também não processava tanto assim, ele sempre falou isso. E acabou ficando provado uma coisa dessa. A BBC é uma emissora absolutamente independente. Sério? Sabe como é que a BBC funciona? Ela, toda vez que você compra um aparelho de televisão na Inglaterra, um aparelho de televisão, uma parte do imposto do aparelho vai para essa televisão. Ela não é bancada pelo governo, ela é bancada pela compra do aparelho, ou seja, ela é totalmente independente. Ela não depende do cara que está no poder, ela é totalmente independente. Para a BBC fazer essa afirmação é porque ela tem provas claras, portanto, tenham certeza de que isso é verdade. Eu não tenho nenhuma dúvida. É questão de tempo. Aí vai dizer, por que não deu os nomes? Aí é uma questão jornalista, vai esperando, vai soltando. Mas pode ter certeza que tem esquema pesado. Sim, o próprio Djokovic falar também, né? Bom, você aí de casa, fale com a gente através do nosso Twitter. O endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva. E você também pode rever os nossos programas pelo site tvgazeta.com.br. Você já mandou seu abraço para o Guardiola? Tem mais algum recadinho? Alguém? Não. Eu tenho um recado para você aí de casa. Conversa séria aqui no Gazeta Esportiva, hein? Ou seja, o título está pensando, vou ter trabalho de novo. Mas eu acho que é normal. O atleta está um pouquinho mais avançado, daqui a um pouco se acerta. E as coisas vão também se encaixando no Corinthians. Parece que o Gil teve uma nova proposta,
Mas acho que dá para repor, se o Corinthians pegar 10 milhões, tá bom pra caramba. O Pato, o Chelsea vem mesmo e também vai pegar uma grana boa. Ué, vai acertando a vida, né? Flávio, a questão é que eu vejo esse discurso, até entendo tal. Poxa vida, mas entra dinheiro no cofre, mas perde o time. Quer dizer, para que precisa tanto dinheiro também um clube de futebol? Não, mas o Pato não vai ter como ficar. O Pato não tem mesmo. O Pato não tem, aliás, não tem nem clima. A diretoria quer se desfazer dele mesmo. E me parece que vai ser o Chelsea mesmo. O Gil também quer ir embora. Futebol chinês, 10 milhões de euros. Vai embora, não tem jeito. 10 milhões de euros. Eu não acho que o Gil seja um jogador dinheiro. tão difícil de ser reposto, não. Acho não. É bom, mas dá para repor, não é nada assim que. Não. Acho que dá para repor, sim. Demora um pouquinho? Demora um pouquinho. Um cachezinho e tal. Para isso tem o Campeonato Paulista, né? Para fazer essa reposição. Mas eu entendi o que você quis dizer. Não é nada assim. O Corinthians vai se classificar na primeira fase do Campeonato Paulista com qualquer time que ele colocar. Entendeu? Então, não estou nem desmerecendo. Sabe que eu não estou nem aí com o campeonato regional. Mas, independentemente disso, mesmo que estivesse, dá para você montar o time. É que para você, puxa vida, você vê o torcedor, né, do Corinthians, ganhou o Campeonato Brasileiro e tal, ele já sonha com Libertadores, com Mundial. Você não pode continuar sonhando, dá tempo. Você perde o Gil, que é jogador de seleção brasileira. Aí você perde praticamente o meio-campo inteiro, Ralf, Renato Augusto e Jadson, que para você recompor mas isso vai ele muito jogou tempo. Com Bruno Henrique, Elias, Marlone, Rodriguinho. Não, dá para ajeitar. O Rodriguinho é meia boquinha, mas dá para ajeitar, tá? Calma, vamos devagar. Flávio, para tão otimista, eu que tô sim. Em desalento total. E o Corinthians nos Estados Unidos é o destaque de hoje no site gazetesportiva.com. O goleiro Cássio, que acabou ficando no clube, não tem presença garantida no confronto com o Shakhtar Donetsk. Quem revelou foi o próprio Tite. Segundo o treinador, Cássio pediu para jogar, mas como o Walter vinha treinando bem, né, foi para o jogo. E isso deve se repetir contra os ucranianos. Cássio também precisa readquirir, né, a forma física, já que não treinou com a mesma intensidade dos companheiros enquanto negociava com o Besiktas da Turquia. O Corinthians enfrenta o Shakhtar na próxima quarta-feira em Orlando. Para essas e mais informações sobre a excursão do Timão nos Estados Unidos, acesse gazetesportiva.com. O Florida Cup ainda vai ter um clássico brasileiro na próxima quarta-feira. Em campo, apenas para cumprir tabela, Fluminense e Internacional vão se enfrentar em Fort Lauderdale. Ontem a equipe carioca empatou em 1-1 com o Shakhtar Donetsk. Vamos falar agora do Palmeiras, que teve uma segunda-feira movimentada. Confirmação de lesão, jogador apresentado e primeira coletiva de Marcelo Oliveira. A reportagem é do Fernando Gavini. O oitavo reforço do Palmeiras vestiu pela primeira vez a camisa nesta segunda-feira. O volante Jean, ex-fluminense, que fez exames médicos em dezembro, mas teve uma negociação complicada cujo desfecho da novela só aconteceu um mês depois. Toda contratação assim é mais complicada, né? Isso mostra que o Fluminense tem um carinho muito grande por mim. Isso mostra que o Palmeiras também, né, já demonstrava que tinha um interesse, um carinho também por mim, né? Mas devido a alguns detalhes acabou dificultando um pouco, né? A princípio caminhou bem, mas depois acabou dificultando um pouco e terminamos aí num final feliz para todo mundo, né? Jean chega para reforçar o meio-campo, setor que era considerado o mais carente no Palmeiras de 2015. Com a grave lesão de Gabriel e algumas ausências de Arouca provocadas também por contusão, não havia reposição à altura. Por isso, dos 8 reforços contratados, 4 foram para o meio-campo. Um jogador muito interessante que cumpre mais funções, né? Esse jogador no futebol moderno ele tem uma importância fundamental. Ele pode ser um lateral, ele pode ser um segundo volante, ele pode jogar um pouco mais atrás, ele pode revezar com um colega na função ali de volante, e tem experiência e já disputou Libertadores. Esse jogador é importantíssimo e nós ficamos muito felizes com a vinda dele. Bela contratação, já. Também acho. Bom jogador. Chegou também aí para a seleção. Jogador rodado, jogador de mais de uma posição. Aí discutiu quanto ele ganhou, isso aí não me interessa. Acho que o Palmeiras não faria uma bobagem.
Agora uma pena, agora o Cleiton Xavier, né? Pois é, você vê, né? Ele chegou como grande nome para substituir o Valdívia, né? Tá substituindo mesmo, né? Tristeza, mas a gente brinca, mas é uma não, é sério, cara, né? Imagina... O Valdívia era preguiçoso, mas o Cleiton não. O Cleiton infelicidade mesmo, né? Imagina a própria decepção do o ganha-pão dele, né? Dele. Ele tá muito chateado. O Cleiton é do bem, ele é um cara que, uma pena. Tomara que seja uma fase passageira e que está cumprida, mas daqui a pouco ele volte bem. Tomara. É a nossa torcida, Cleiton. Tem vários exemplos aí. Para o Renato Augusto no Corinthians, né? Uma hora certa. No próprio Corinthians começou a se machucar e depois... Uma hora coisa ajeita. Tomara. Vamos falar agora do São Paulo. Depois de uma novela que já durava alguns anos, o tricolor finalmente apresentou ele, Diego Lugano, nesta tarde. Durante a coletiva, o uruguaio, que tem um currículo pra lá de invejável com a camisa são paulina, não conseguia tirar o sorriso do rosto. Acompanhe a volta do ídolo são paulino na reportagem do Felipe Esboril. Finalmente, Diego Lugano retorna à casa que lhe deu mais alegrias. O São Paulo trouxe de volta um dos maiores ídolos recentes de uma história vitoriosa, mas que estava carente de um líder dentro de campo depois da saída do capitão Rogério Ceni. Uma alegria, uma emoção e uma linda responsabilidade voltar a vestir um manto sagrado. A ilusão é a mesma com a que eu cheguei aqui já faz 13 anos atrás e hoje voltamos aqui para hacer mi última fase de mi carrera deportiva, obviamente con mucha ilusión de voltar a ter grandes resultados y colaborar, ayudar, ser eu mesmo día a día en todo momento para que o time possa explorar lo melhor que eu tenho hoje como atleta e como deportista, né? Lugano será importante dentro de campo, mas também fora dele. Um cara que possa chacoalhar quem esteja desmotivado. Um ídolo com bagagem, que tenha um currículo invejável, com Mundial, Libertadores, um Campeonato Brasileiro pelo tricolor e nunca tenha perdido para os rivais Corinthians e Palmeiras. Um zagueiro que chegue para ser capitão e possa fazer com tranquilidade esta transição. Hoje este é meu lugar. Aquí eu tengo que entregar todo lo que soy en el día de hoy, con 35 años, como jugador, como persona, y para assumir essa responsabilidade de que eu estou aqui, né? Os quase 10 anos longe do São Paulo fizeram sentir saudade e aumentaram a identificação desse ídolo. O tempo passou e a experiência aumentou, mas o corpo já não é mais o mesmo. Desde que chegou, Diego Lugano ainda não pisou no gramado do CCT da Barra Funda. O jogador veio abaixo do peso e faz um trabalho separado para recuperar a massa muscular e ficar à disposição do técnico Edgardo Bausa. Estou um pouquinho abaixo do peso, mas principalmente tenho que fazer um trabalho de reequilíbrio muscular, que isso é o básico, né? Que também não tem nenhum mistério, é algo de rutina para qualquer jogador, principalmente en un departamento médico como o São Paulo, que é muito profissional e muito exigente, né? Desde a recepção que teve no aeroporto, a felicidade é algo que não cabe no rosto de Lugano. O uruguaio ainda não está pronto para chegar e jogar, principalmente na pré-Libertadores, nos jogos contra o César Vallejo no início de fevereiro. Eu não sei se vou estar pronto ou não para el juego de Libertadores, eso comisión técnica determinará. Por enquanto parece difícil llegar a 100% para esa data. Y obvio, ¿no?, que no solo ese juego, ya desde anteontem estoy 100% a disposición para colaborar y ser parte del grupo. Ser parte del grupo es eso, estar siempre jugando o no jugando, incentivando, llevando agua para seu compañero que tem sede, eso es ser parte del grupo. Aposentar-se aqui com a camisa tricolor não seria mal, não. Quero aproveitar cada dia aqui en el CT, cada dia de treinamento, quero disfrutar cada vitória, quero sufrir cada derrota, porque obviamente son mis últimos tempos como jogador, então quero vivir com muita intensidade. Não sei quando será mi último jogo, tomar esse aqui,
mas por enquanto uno pensa em viver dia a dia com intensidade, que acho que é o melhor jeito de a gente viver este tempo, né? Seja bem-vindo, Lugano, de volta à sua casa. O torcedor do São Paulo agora se sente mais amparado e pronto para uma temporada de desafios e conquistas. É o líder que o time do São Paulo precisava. Agora resta saber se vai ser o jogador que a torcida sonha. Mas o Dário Pereira falou o seguinte: não dá para ele ser líder sozinho. Claro. Ele vai precisar de mais gente que o apoie. Aquele time morto do São Paulo, aquela sonolência. Porque o Erley, por exemplo, precisa de pelo menos 3 para ele acordar, né? O Ganso é outro morto. Então, é verdade. Então, sabe, o Lugano também não é mágico, né? Só se ele andar com um negócio de 220 no campo inteiro. Então, o Lugano é legal, ele vai ter força. Uma varinha de marmelo? Não existe milagre. Então, bem-vindo, Lugano, e tomara que ele seja feliz. Realmente. Boa sorte para ele no São Paulo. Sim, mi casa, su casa, bienvenido, coisa toda. Tá empolgado, hein? Eu tô. Resultado final da enquete no site gazetesportiva.com. Cobrar ingresso inibe a violência nos jogos da Copa São Paulo? Não, 73%. O programa de hoje termina por aqui. A gente volta amanhã, 6 horas da tarde. E o Celso? No Jornal da Gazeta, na sequência. Daqui a pouquinho com Rodolfo Gamberini e Estela Gontijo. Até já. Hasta luego. Um abraço, tchau.